Oiê! Bom dia, boa madrugada, sejam bem-vindas. Oi, todo mundo! Oi, oi, oi! Oi, tanta gente entrando. Bom dia. Gente, eu nunca vou ter palavras, nunca terei atitudes que serão capazes de agradecer o que vocês estão fazendo por Rodrigo, pela minha família, pela minha casa. Então, assim, eu só tenho que agradecer, só tenho que pedir a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei o quão difícil é acordar 3 horas da manhã para orar por alguém, em prol da vida de alguém. Então, que Deus possa retribuir de uma forma poderosa na sua vida, que Ele possa derramar favor, que Ele possa derramar graça. Nunca terei palavras para agradecer, eu vou ficar sempre em dívida com você por isso. Espero de alguma forma conseguir retribuir, espero de alguma forma conseguir entregar mais daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas para a sua vida. Muito, muito obrigada, Polly, Ana Carolina, Fabielle, Rose. Sejam muito bem-vindas. Vou deixar essa live salva, porque vai fazer parte, já faz parte da nossa história, vai fazer parte. Ontem, quando eu estava pensando nessa madrugada em específico, na nossa oração, eu pensei assim, nossa, a gente, enquanto estiver velhinhos, a gente vai lembrar desse dia. Quando a gente estiver velhinhos, a gente vai lembrar de que vocês pararam tudo para estar conosco, para poder orar. Então, muito, 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 muito obrigada, mesmo, por vocês estarem aqui. Oi, Tati, Anderson, Iris, Belle, Luana. Eu não vou tomar tanto tempo de vocês, que eu sei que vocês têm trabalho, eu sei que vocês têm que acordar cedo e para de alguma forma vocês tentarem voltar a dormir. O que eu quero falar nesse momento, eu vou até fechar um pouquinho os comentários. Peraí. O que eu quero falar nesse momento é o que eu tenho tentado dentro do tempo, assim, que eu consigo escrever às vezes para vocês no Instagram. É mais uma comprovação de amor, é mais uma comprovação de fé, mais comprovação da bondade de Deus, né? Viver tudo isso tem sido um aprendizado para mim e para Rodrigo de espera no Senhor, de confiança no Senhor, da gente desapegar de tudo aquilo que a gente tinha como pré-conceito sobre a vida. Então ontem, quando a gente orava à noite, eu falava para ele assim, amor, Jesus, ele vem nos quebrando de uma forma que a gente achava que a nossa rotina influenciava, a gente achava que o fato da gente ter controle no nosso dia influenciava, a gente achava que o fato da gente ter controle sobre as coisas influenciava, e hoje a gente tem vivido aqui um tempo de espera onde não há o que fazer senão esperar. Para mim, desde o primeiro dia, foi muito importante porque assim que eu soube exatamente o que estava acontecendo, eu queria de alguma forma resolver. Eu queria de alguma forma solucionar. E a única coisa que nós deveríamos fazer era esperar, nós não tínhamos o que fazer. Não existia dinheiro que pudesse resolver, não existiria contato que pudesse resolver, não existiria influência que poderia resolver. A única coisa que nós deveríamos fazer é esperar. E esse tempo de espera vem nos tratando em diversas áreas, porque a gente tem tido a oportunidade de viver enquanto casal, coisas que a gente nunca viveu juntos. Então eu até postei para vocês outro dia, né? As nossas orações, as orações que nós mantínhamos em casa, não vão ser mais as mesmas. Os louvores que a gente cantava a Jesus não vão ser mais os mesmos. O tempo que a gente passava junto, às vezes em adoração a Deus, tem sido diferente aqui. A gente tem vivido uma intimidade, a gente tem vivido uma profundidade no Senhor. E a gente não está buscando entender por que Ele fez isso. A gente não está buscando encontrar justificativa, porque se a gente
entrar nesse lugar, a gente acaba querendo ser Deus na nossa vida. Então é apenas aceitar, é apenas agradecer e fica fazendo barulho de helicóptero aqui. E é apenas viver com a certeza de que Deus já cuidou, de que Deus já realizou milagres, de que Deus já fez, que Deus já operou. Então esse tempo que a gente está aqui nessa madrugada, que a gente vai começar a orar já, eu quero te pedir apenas que você possa declarar cura sobre a vida de Rodrigo, que você possa declarar milagres sobre a vida de Rodrigo, que você possa pedir que os médicos venham operar Rodrigo sendo instruídos pelo Espírito Santo de Deus, que não sejam os médicos operando, mas o Espírito Santo através dos médicos. Então, esse é o único pedido que eu faço. A cirurgia dele vai acontecer amanhã, na parte da manhã. Então, se você puder jejuar pela vida de Rodrigo amanhã, então, assim, um conselho que eu te daria, e você ora a respeito disso, se você puder, se você entender que pode fazer isso por ele, se você pode na noite de hoje, de quarta-feira, você faz sua última refeição, e se você puder consagrar seu café da manhã ao Senhor pela vida de Rodrigo. A gente não quer mudar a vontade de Deus, mas que a gente possa ser direcionado a ouvir a voz de Deus e que Deus venha falar também na sua vida. Então, você não faria o café da manhã e você faria o seu almoço. Você estaria jejuando espiritualmente pela vida de Rodrigo. Lembra de tomar muita água nesse período. Se você puder, eu vou te agradecer demais. Vai ser o período que ele vai estar operando e a gente vai estar aqui também, todos em jejum. Eu lembro de Esté, quando ela jejuou pelo seu povo, e o seu povo foi liberto. E eu creio que todo esse movimento que nós estamos vivendo aqui, o Senhor já está fazendo grandes coisas em nós, através de nós e na nossa casa. Então, muito obrigada mais uma vez. E eu tenho certeza que em breve um lindo testemunho vai surgir, uma convicção da presença de Deus na sua casa vai surgir, a habitação do Espírito Santo na sua casa também. Então, muito obrigada mais uma vez. Desde o começo, apesar da gente não querer entender e apenas respeitar, apenas receber, nos trouxe muita paz. Em todo momento a gente tem vivido muita paz. Nos 2 primeiros dias foram mais difíceis de passar. Existia, obviamente, uma ansiedade de estarmos em casa. No primeiro momento, a única certeza que eu tinha quando eu embarquei do Brasil para cá era que ele estava com uma dor de estômago e ia voltar para casa. E quando eu vi que não ia voltar para casa tão rápido, tão cedo, esses 2 primeiros dias foram desafiadores, até que a gente começou a clamar. E a gente falou assim: Jesus, faz esses dias aqui serem inesquecíveis. A gente quer amar tanto o Senhor aqui, que eu tenho certeza que os dias vão passar rápidos e depois a gente vai sentir saudade. E é assim que a gente tem vivido. Os dias têm passado rápidos, os dias têm sido felizes, os dias têm sido inesquecíveis na presença de Deus. E uma coisa que Érica ontem falava, ela veio aqui orar, vários amigos vieram ontem orar, e falava assim, uma vez ela preparou uma pregação, até que de repente houve um imprevisto da saúde dela, e Deus falou para ela assim: você preparou, né, a mensagem, mas eu te tornei a mensagem. E ela falava isso para Rodrigo, e para mim só vinha a certeza, sabe? Eu falei para ele assim: a partir de agora, você será a mensagem viva do Evangelho de Jesus. A partir de agora, da sua boca, sairá unção e poder de Deus. A partir de agora, onde você pisar, quando você cantar, quando você falar, famílias serão curadas, famílias serão transformadas pelo poder de Deus. Deus sabia do que você precisava viver com Ele, Deus sabia do que nós precisávamos viver com Ele. Tantos detalhes já vêm sido transformados aqui dentro desse quarto do hospital. Tantas preconcepções da vida que nós tínhamos têm sido transformadas. Tanta necessidade de fazer tudo tão certinho, e a gente tem entendido que tudo pode esperar. Então, cada detalhe tem sido importante, mas acima de cada detalhe ser importante tem sido essa união que vocês têm vivido conosco em oração
Então, muito obrigada mais uma vez. A hemoglobina de Rodrigo, por ele ter perdido muito sangue, né? Antônio estava me explicando mais ou menos. O natural dela era ir descendo e isso estava acontecendo. Então, dependendo se a hemoglobina desce muito, ele precisaria receber uma bolsa de sangue para poder ele fazer a cirurgia. Então, toda hora, de 4 em 4 horas, vem o enfermeiro para poder medir o sangue dele, para ver como que está a hemoglobina. E aí, a hemoglobina estava 7,4, 8, por aí, foi descendo, até que, de repente, a hemoglobina dele começa a subir, e a hemoglobina chega a 9,4. Ela sai assim de 8,8 para 9,4. E a médica vem em inglês e aí às vezes eles trazem um tradutor simultâneo mesmo, numa tela. E aí ela fala assim, a gente vai desconsiderar esse último resultado. Aí eu perguntei por quê. Ela falou, porque a hemoglobina está muito alta. Você perguntou para ele, né? Você recebeu alguma bolsa de sangue? Porque a única explicação dessa hemoglobina subir tão rapidamente seriam com bolsas de sangue. Geralmente sobe um pontinho e subiu muito. E aí eu falei, Jesus. Eu falei, como que eu falei para ela? We believe in Jesus. Eu falei, né? Eu não vou desconsiderar esse exame. Eu creio em Jesus, no milagre dele. E ele já está fazendo. E ela meio que ficou assim. E a gente tem visto as taxas dele. Ele está super pronto. Não precisou de bolsa de sangue. Não vai precisar de absolutamente nada. Então a gente tem visto o milagre de Jesus acontecer, a bondade de Jesus acontecer. O médico que vai, são 2 cirurgiões que vão fazer essa cirurgia. Eles vão fazer através de um robô chamado, por robótica, né? Que começa laparoscópica e depois, enfim, é um robô que se chama Da Vinci. E em todo momento o médico vem, né? Aqui existe um protocolo que eles são mais diretos, né? Eles começam do pior. Então eles nunca, igual a gente no Brasil que está acostumado, não, é só uma dor de cabeça. Não, eles já vão. E em momento algum o médico falava coisas parecidas, como ele falou, nós vamos pray to God, ele falou por 3 vezes, nós vamos pedir a Deus, nós vamos rezar a Deus, vamos orar a Deus. Então a gente tem visto corações declarando, falando o nome de Jesus, vendo a bondade de Jesus. Todos os enfermeiros têm sido tão maravilhosos, tão maravilhosos, tão maravilhosos. Não teve uma pessoa mal-humorada tocando em Rodrigo, não teve uma pessoa brava, sabe? O processo do inglês, o Espírito Santo tem me dado entendimentos que eu nunca imaginei na minha vida. Rodrigo, ele tem mostrado uma força que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. As poucas vezes que eu vi Rodrigo chorar, tinha algo relacionado aos nossos filhos, né? Dele lembrar, ele começando a vomitar e Rodrigo e Linda vendo. Então, assim, Rodrigo tem sido uma fortaleza no Senhor. Rodrigo tem experimentado de uma dependência de Deus que ele nunca experimentou. Ele tem mostrado para nós, ele ouvia os médicos falarem coisas terríveis que nós, enquanto mulheres, não sei se nós agiríamos com tanta força quanto ele tem agido, o quanto ele tem sido sóbrio, o quanto ele tem sido confiante em Deus, o quanto ele tem experimentado de uma fé exercida, de uma fé ativa, de uma fé poderosa que nos inspira. Então foi o que eu falei para ele, todos os dias eu tenho falado, Jesus tem te feito um testemunho vivo, Jesus tem te transformado na mensagem, Jesus vai fazer de você um grande homem com autoridade que poucos têm. Jesus, ele chamou a todos, mas nem a todos ele escolheu. Então, ele te escolheu. E que bom que podemos ser escolhidos por Jesus. Que bom que podemos passar pelo vale da sombra da morte com ele sem temer. Então, fiquem firmes. Só peço que orem, se dediquem nesses próximos 2 dias para orar por ele. E sempre, gente, declarando vida, gente. Repreendendo, nós rejeitamos todos os diagnósticos médicos, nós rejeitamos todos, porque nós só ouvimos a palavra de Deus.
Então, são sempre palavras de bênção, nunca palavras de medo. Quando o medo vinha tentar soprar algo na minha mente, na mente de Rodrigo, a gente repreendia, nós cantávamos, nós declarávamos e pedíamos: Deus, leva os nossos pensamentos cativos. Pessoas podem dizer, pessoas podem pesquisar, pessoas podem pensar, nós não aceitamos. Nós aceitamos somente a Tua palavra. E a Tua palavra diz que nós teremos vida e vida em abundância. E é isso que nós recebemos. Então, que Deus te abençoe. Volte a dormir, viu? Obrigada pelo que vocês fizeram, tá? E obrigado pelo que vocês estão fazendo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Só um testemunho breve, rápido aqui para vocês irem dormir. A hemoglobina de Rodrigo, por ele ter perdido muito sangue, né? Antônio estava me explicando mais ou menos. O natural dela era ir descendo e isso estava acontecendo. Então, dependendo se a hemoglobina desce muito, ele precisaria receber uma bolsa de sangue para poder ele fazer a cirurgia. Então, toda hora, de 4 em 4 horas, vem o enfermeiro para poder medir o sangue dele, para ver como que está a hemoglobina. E aí, a hemoglobina estava 7,4, 8, por aí, foi descendo, até que, de repente, a hemoglobina dele começa a subir, e a hemoglobina chega a 9,4. Ela sai assim de 8,8 para 9,4. E a médica vem em inglês e aí, às vezes, eles trazem um tradutor simultâneo mesmo, numa tela. E aí ela fala assim: a gente vai desconsiderar esse último resultado. Aí eu perguntei por quê. Ela falou: porque a hemoglobina está muito alta. Você perguntou para ele, né? Você recebeu alguma bolsa de sangue? Porque a única explicação dessa hemoglobina subir tão rapidamente seriam com bolsas de sangue. Geralmente sobe um pontinho e subiu muito. E aí eu falei: Jesus. Eu falei, como que eu falei para ela? We believe in Jesus. Eu falei, né? Eu não vou desconsiderar esse exame. Eu creio em Jesus, no milagre dele, e ele já está fazendo. E ela meio que ficou assim, e a gente tem visto as taxas dele, ele está super pronto, não precisou de bolsa de sangue, não vai precisar de absolutamente nada. Então a gente tem visto o milagre de Jesus acontecer, a bondade de Jesus acontecer. O médico que vai, são 2 cirurgiões que vão fazer essa cirurgia, eles vão fazer através de um robô chamado, por robótica, né? Começa laparoscópica e depois, enfim, é um robô que se chama Da Vinci. E em todo momento o médico vem, né? Aqui existe um protocolo que eles são mais diretos, né? Eles começam do pior. Então eles nunca, igual a gente no Brasil que está acostumado, não, é só uma dor de cabeça. Não, eles já vão. E em momento algum o médico falava coisas parecidas, como ele falou: nós vamos pray to God, ele falou por 3 vezes, nós vamos pedir a Deus, nós vamos rezar a Deus, vamos orar a Deus. Então a gente tem visto corações declarando, falando o nome de Jesus, vendo a bondade de Jesus. Todos os enfermeiros têm sido tão maravilhosos, tão maravilhosos, tão maravilhosos. Não teve uma pessoa mal-humorada tocando em Rodrigo, não teve uma pessoa brava, sabe? O processo do inglês, o Espírito Santo tem me dado entendimentos que eu nunca imaginei na minha vida. Rodrigo, ele tem mostrado uma força que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. As poucas vezes que eu vi Rodrigo chorar, tinha algo relacionado aos nossos filhos, né? Dele lembrar, ele começando a vomitar e Rodrigo e Linda vendo. Então, assim, Rodrigo tem sido uma fortaleza no Senhor. Rodrigo tem experimentado de uma dependência de Deus que ele nunca experimentou. Ele tem mostrado para nós, ele ouviu os médicos falarem coisas terríveis que nós, enquanto mulheres, não sei se nós agiríamos com tanta força quanto ele tem agido, o quanto ele tem sido sóbrio, o quanto ele tem sido confiante em Deus, o quanto ele tem experimentado de uma fé exercida, de uma fé ativa, de uma fé poderosa que nos inspira. Então foi o que eu falei para ele, todos os dias eu tenho falado: Jesus tem te feito um testemunho vivo, Jesus tem te transformado na mensagem.
Jesus vai fazer de você um grande homem com autoridade que poucos têm. Jesus, ele chamou a todos, mas nem a todos ele escolheu. Então, ele te escolheu. E que bom que podemos ser escolhidos por Jesus. Que bom que podemos passar pelo vale da sombra da morte com ele sem temer. Então, fiquem firmes. Só peço que orem, se dediquem nesses próximos 2 dias para orar por ele. E sempre, gente, declarando vida, gente.